Olá, sou Nayonara Almeida, discente do curso de Zootecnia pela UFMA. Vim apresentar o trabalho titulado por Avaliação da Integridade do Sêmen Bovino Criopreservado em Diluidor Trigema, adicionado do extrato de Jambolão Cisidium acumini. O processo de congelamento do sêmen permite o armazenamento deste por tempo indeterminado, através do interrompimento do metabolismo espermático. Dentre as vantagens do congelamento de sêmen tem-se a otimização da criação e utilização de machos por meio de programas de inseminação artificial e a conservação do material genético de animais em perigo de extinção. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o efeito das concentrações do extrato de jambolão em diluentes de congelamento de sêmen bovino à base de trigema sobre a integridade do espermatozoide pós-descongelamento. Os objetivos específicos temos identificar procedimentos preventivos para os efeitos deletérios da criopreservação e analisar in vitro o efeito da adição do extrato de jambolão na integridade dos espermatozoides bovinos submetidos à criopreservação. O experimento foi realizado no município de Chapadinha no período de setembro de 2022 a agosto de 2023, na propriedade Fazenda Nova. Neste foram utilizados 4 animais da espécie bovina, sendo eles da raça Nelore Senepal, em idade reprodutiva. Esses animais foram previamente submetidos à avaliação clínica e andrológica. Para a obtenção dos ejaculados, foi utilizado o método de eletroejaculação com o animal contido em tronco de contenção. Neste, após as coletas, foi avaliada a motilidade de 0 a 100% e o vigor de 1 a 5. Onde uma alíquota do ejaculado foi diluída em formossalino e utilizado para avaliação da concentração e morfologia espermática, onde a técnica da câmara de Neubauer foi utilizada para avaliação da concentração e a técnica da câmara úmida foi utilizada para análise morfológica. Após colheita e análise macromicroscópica, as amostras de sêmen foram submetidas à formação de pulpa, que posteriormente foi diluído em meio de criopreservação em diluidor trigema. Neste foram utilizados 24 ejaculados que foram diluídos em meio de trigema, sendo eles 5 concentrações diferentes, sendo controle de trigema 1 milimol, 5 milimol, 10 milimol e 20 milimol de extrato de jambolão. Foi estabelecida uma dose inseminante de 40 milhões de espermatozoides por palheta, onde as amostras foram envasadas em palhetas de 0,25 ml e processadas em máquina de congelação de sêmen, utilizando a curva lenta de congelação. Após o congelamento, essas palhetas foram transferidas para o nitrogênio líquido e armazenadas em botijão criobiológico a menos 196 graus. Nessa análise, foram avaliados 200 espermatozoides em microscópio de epifluorescência, onde foi utilizado o método de coloração dupla com diacetato de carbofluceína e iodeto de propídio. Esses espermatozoides, quando corados em verde, possuíam membrana plasmática íntegra, e quando corados em vermelho, possuíam membrana plasmática danificada. Para esta análise, foram avaliados 200 espermatozoides em microscópio de epifluorescência e a integridade expressa em porcentagem. Nesta, foram realizados esfregaços de lâminas com espermatozoides, os quais eram incubados por 20 minutos em câmara úmida a 4 graus na ausência de luz. Esses espermatozoides, quando corados em verde brilhante, foram classificados como acrossoma íntegro e, quando corado em verde fosco, foram classificados como acrossoma danificado. Esta análise foi realizada pela utilização de um fluorocromo catiônico, onde alíquotas de sêmen pós-descongelada foram diluídas e incubadas por 10 minutos a 37 graus. Então, foram utilizados 200 espermatozoides para avaliação em microscópio de epifluorescência com um aumento de 400 vezes. Esses espermatozoides, quando corados em laranja, possuíam alto potencial de membrana mitocondrial e, quando corados em verde, possuíam baixo potencial de membrana mitocondrial. Na análise estatística, foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado DIC. Estes dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, sendo organizados em conjunto de grupos experimentais. Os dados de integridade foram submetidos à análise de variância, seguido pelo teste de Kurzweil-Wallis, a probabilidade de 5%. Essas análises foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism. Na figura 1 é apresentado o gráfico de Box-Winkel com o resultado do teste de integridade da membrana plasmática, onde concluiu-se que as medianas obtidas não diferiram entre si. Na figura 2, são apresentadas as medianas dos tratamentos para o teste de integridade de membrana mitocondrial, onde observou-se que não houve diferença significativa entre as diferentes concentrações do extrato de jambolão e nem entre essas concentrações e o tratamento controle. No gráfico 3, pode-se observar as comparações entre as diferentes concentrações do extrato de jambolão adicionadas ao extensor seminal, e foi observado que a integridade da membrana crossomal não diferiu entre os tratamentos analisados. Então, pode-se concluir que a suplementação de diferentes concentrações do extrato de jambolão não prejudicou a integridade de membrana plasmática, mitocondrial ou acrossomal dos espermatozoides bovinos.